Pessoal, vim dar uma olhada aqui no enxame do meu último vídeo, aquele enxame forte que estava fora da caixa pequena, da caixa núcleo, e que eu transferi para a caixa normal, porque achava que ele era um enxame que merecia uma caixa grande, era um enxame super forte, né? Então, pessoal, olha só que maravilha. Eu já vi enxame trabalhador, mas esse aí, fantástico o trabalho dessa abelha. Parece que ela adorou essa caixa aí, e realmente é um enxame populoso. A movimentação de abelhas do entra e sai aqui é muito grande. Tão maravilhoso que eu vejo que até os zangões estão trabalhando, gente. Nunca vi disso. Parece que eles estão ajudando a trabalhar. Muita alegria, muita satisfação ter um enxame desses aí. Bom, eu estou aqui pertinho da caixa. Em princípio se confirma que essa abelha não é defensiva. Ela foi defensiva na hora da chegada por alguma razão, né? Inclusive eu vi um comentário no vídeo lá, no meu vídeo, do Isaías Mota, e ele praticamente confirmou de que o enxame estava com algumas abelhas defensivas porque ele não gostou da caixa, que era muito pequena, né? E eu também, na verdade, eu estava constatando alguma coisa do tipo, né? Então a minha ação foi providencial, foi muito oportuno eu pegar logo e colocar esse enxame na caixa grande. Aliás, naquele dia de manhã, eu fiz o procedimento e coloquei a tela de escape da rainha, aliás, a tela de exclusão da rainha, né, para o enxame não ir embora. E 2 horas depois eu voltei aqui dar uma olhada, as abelhas já estavam trabalhando. Então a minha confiança foi tanta que eu resolvi tirar logo a telinha, mesmo arriscando de repente a perder o enxame, mas eu achei que ele era precisando dessa caixa grande mesmo, e que ele não iria mais embora, porque as abelhas já tinham aceitado a caixa, estavam trabalhando. E não deu outra, o enxame está aqui, trabalhando de uma forma espetacular. É só alegria, gente. Esse enxame, em poucos dias, a gente vai conseguir colocar uma melgueira nele. Vou deixar ele trabalhar agora aí uns 10 dias para garantir que tem a postura da rainha, e aí eu vou dar uma examinada nele, 10 ou 15 dias por aí. Beleza, pessoal, fica aí o registro. Pelo que dá para ver, a abelha está trabalhando, ela sai principalmente aqui, é um tanto fechado, mas ela sai aqui, dá para ver aí contra a claridade, essa pequena clareira aqui no meio do arvoredo é o lugar que ela mais entra e sai, né? Porque aqui está cheio de arbustos e não tem nenhuma clareira bem aberta aqui, bem na direção da caixa, né? Mas isso não chega a ser um problema. A abelha escolhe, ela escolhe alguns locais um pouco mais abertos para fazer o acesso de entrada e saída dela, né, pessoal?
E falando, antes eu estava falando em zangões, que até os zangões estariam trabalhando. A verdade é que essa colmeia, esse enxame, tem bastante zangões. E tem uns cavalões aí, uns zangões de um porte que até hoje eu não tinha visto ainda. Muito grandes, muito robustos. Então isso provavelmente quer dizer que a rainha era princesa, ou talvez seja a rainha nova, que ela veio fecundada ou não, né? Porque tem muito zangão aí. Então isso, além do enxame ser populoso, outra coisa muito boa é de que pode estar justamente chegando uma rainha nova, né? E isso vai resultar, vai fazer a diferença. O enxame, além de potencial de trabalho das operárias, também vai ter um potencial de uma postura muito interessante. Vou aproveitar e mostrar também essa caixa aqui, pessoal. Vocês talvez se lembrem que era aquela caixa que eu tirei uma armação de ripinhas com favos que estava dentro da lata. E que eu já tinha colocado numa caixa núcleo, só que de forma provisória. Então o que acontece? Ontem de manhã, quando eu transferi aquele outro enxame forte ali, coloquei imediatamente na caixa grande, eu também vim fazer um procedimento aqui, só que eu não filmei. E então, o que eu fiz? Eu recortei os favos, que ela tinha 4 favos construídos. E recortei 4 favos, coloquei dentro de caixilhos, aqui ainda no caso do padrão Schenck, né? E com sorte, na lida lá no apiário, também consegui fazer sobrar 4 caixilhos com postura e crias nascentes, que eu inseri nessa colmeia aqui. Então, apesar de ser um enxame um pouco fraco, ou pequeno, digamos assim, em desenvolvimento, eu consegui fazer com que ele agora tenha 6 caixilhos com favos completos e 1 caixilho com lâmina inteira de cera alveolada. Então, agora ele realmente está trabalhando aí pelo alvado na frente, né? Porque antes ele trabalhava pela tampa, porque tinha uma fresta, né? Então, esse enxame aqui, dá para ver que ele já está trabalhando um pouco melhor. Ele, inclusive, vai receber uma quantidade de abelhas novas que estarão nascendo naqueles favos inseridos aí, que eram 4, com bastante postura, crias nascentes, né? Então, esse enxame aqui também, questão de 2 semanas... provavelmente eu já vou poder transferir ele para uma caixa grande. Ou então talvez eu aguarde um pouco mais, porque ele precisa fortalecer a postura, a quantidade de operárias, né? Então talvez eu tenha que dar um tempo um pouco maior para que ele realmente tenha uma quantidade adequada de abelhas operárias, para ele depois na caixa grande também ter força de trabalho e não demorar tanto a completar a caixa grande, né? Então, pessoal, fica esse registro aqui também de mais um procedimento que foi muito bem sucedido. Fiquei muito satisfeito em ter conseguido fazer isso, porque ajudando as abelhas que a gente consegue fazer com que o enxame se desenvolva mais rapidamente, né? Porque a gente não gosta, na verdade, eu fico olhando os enxames fracos e parece que a gente faz parte da dificuldade deles crescerem, né? A gente fica aí um tanto ansioso, até agoniado, né? Porque a gente vê que a abelha ali é tão fraquinha, ela não tem força de trabalho, muito poucas operárias, e até que a rainha consegue fazer bastante postura, aí precisa ter muitos favos também. Isso no começo também não é muito fácil para a abelha, né? Então é isso aí, gente. A gente, quando consegue ajudar para fortalecer esses enxames, às vezes a gente consegue alguns pequenos milagres e a gente pode transformar
realmente é um enxame pequeno, fraco, num enxame muito interessante, com um potencial muito adequado, né? E aí a gente também fica feliz com o desenvolvimento dessas colmeias. Bom, pessoal, o que aconteceu ontem, quando eu fui examinar aquele enxame que estava chegando e que eu tive a má recepção de algumas abelhas que me ferroaram, isso não foi uma coisa determinante para dizer que o enxame era um enxame todo ele defensivo, né? Aquilo foi coisa de momento. Mas serviu de alerta, e eu passo esse alerta a todos vocês, principalmente aos iniciantes, é de que não deixem de usar os equipamentos de proteção quando vão lidar com abelhas, certo? Mesmo que vocês pensem, eu vou fazer pouca coisa e tal, vou apenas dar uma olhadinha, então tem que ter todo o cuidado. Se você vai apenas dar uma olhada, respeitando os limites da situação, digamos assim, né? Proximidade das colmeias e tal, não interferindo no trânsito de trabalho dela, tudo bem, mas assim, levem os equipamentos, deixem eles à mão, deixem no carro, deixem perto do local. Eu pelo menos aprendi essa lição, porque a gente nunca sabe, quando menos vê, a gente é surpreendido com alguma situação nova, porque abelhas com ferrão, gente, a gente nunca sabe. Tem situações imprevisíveis muitas vezes, né? Então, gente, por favor, vamos levar a sério esse negócio aí, e por mais experiência, inclusive, que a gente tenha, não devemos facilitar, porque às vezes a gente acha assim, não, mas eu conheço, eu sei quando a abelha é defensiva ou não, eu trabalho bastante tempo nisso, né? Então, não importa, gente, temos que estar sempre preparado. Mesmo que não, digamos assim, mesmo que a gente não esteja usando todo o equipamento naquele momento, mas deixar ele bem à mão, mesmo para alguma emergência, né? Se a gente for surpreendido, por exemplo. Então, não é demais deixar esse recado, e ele vale perfeitamente para mim, né? Porque tem situações que a gente muitas vezes não consegue avaliar o suficiente, então a gente tem que ter atitudes proativas, não reativas, né? Muitas vezes as atitudes reativas podem nos trazer consequências desastrosas. Beleza? Um grande abraço para vocês todos e um ano novo repleto de coisas boas e realizações, sempre com a bênção de Deus, né? Até mais, até outro vídeo. Isso aí, pessoal. Um abraço a todos, muito obrigado por assistirem, compartilharem, deixarem o like e tecerem comentários também, e até um próximo vídeo.